A Bíblia diz no livro de Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 22, 23, 24, 25, 26, fala o quê? Sobre o fruto do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Será que nós estamos vivendo o fruto do Espírito em nossas vidas? Quais são os frutos? São 9. A paz, o amor, a alegria, a fé, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a temperança e o domínio próprio. São 9. Se verdadeiramente nós estamos vivendo em Cristo, claro que nós vamos viver o fruto do Espírito, com certeza, vai resplandecer em nossas vidas, porque a nossa carne é mortificada. Quando verdadeiramente a Bíblia diz no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, quando a criatura está em Cristo Jesus, nova criatura ela é. Eis que as coisas velhas se passaram, eis que tudo novo se fez. Aleluias. É isso, amados. Se verdadeiramente confessamos o Senhor Jesus como nosso Senhor e único Salvador, com a nossa boca, mas de todo o coração também, amém? Nossos corações limpos de toda a sujeirada do pecado, a nossa carne, não, aí não vivemos mais nós, mas sim Cristo. Amém? O morrer para Jesus é ganho, é lucro. Glórias a Deus. Então a nossa carne é mortificada, é crucificada junto com Cristo. Os prazeres da carne, a sujeirada do pecado. Amém? O Senhor levou sobre si, como eu disse ontem, se entregando na cruz por todos nós. E aí, quando Jesus Cristo, verdadeiramente, o Espírito Santo de Deus, o Senhor subiu ao céu, o Senhor Jesus foi crucificado, e aí ele ficou, ele ressuscitou o terceiro dia, ele ficou aqui ainda na terra uns dias, aí ele subiu aos céus e hoje ele está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, aleluia. E desceu então o Espírito Santo de Deus, que hoje habita em mim e em muitas pessoas também, aleluias, que verdadeiramente se posicionaram. Aí muitos falam, nossa, agora quer dar um de santo, agora quer dar uma de santa. Não, amados, é que Jesus habita em nós. Porque sem Jesus nós não conseguimos nos renunciar aos pecados. Ninguém, nem eu, nem vocês. Sem Jesus Cristo não há renúncias do pecado. Por mais que você fale, nossa, aquela pessoa é íntegra, aquela pessoa ali cumpre com o que fala, tal, mas ela tem pecados. Com certeza, sem Jesus, não dá para ficar sem pecar. Não dá. Não conseguimos renunciar os pecados sem Jesus. E aí então, quando verdadeiramente o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo dele habita em nós, agora não vivemos mais nós, mas Cristo vive na gente. Então, o fruto do Espírito serão evidentes em nossas vidas. Nós vamos viver, nós vamos ali estar completamente em conformidade com a palavra de Deus Pai Todo-Poderoso, vivendo o fruto do Espírito, o amor, a alegria, a temperança, a fé, o domínio próprio. Sim, os 9 frutos. E ninguém tacar pedra em árvores que não dão fruto. Sim, glórias a Deus. Que eu e você sejamos um testemunho vivo do Espírito Santo de Deus que habita em nós. Não contando mentiras, testemunhos mentirosos, que não foi a honra e a glória de Deus. Foram ali, eu até dei um exemplo na live, né? A pessoa que vivia lá no adultério.
Aí hoje ele e ela, né, se converteram verdadeiramente, nasceram do Espírito Santo de Deus. Então, ou seja, a carne é mortificada. Então renuncia ao adultério também. Renuncia a todos os pecados que cometiam. Porque agora Cristo vive em nós. Amém? Então renuncia a todos os pecados. Quando verdadeiramente nascemos do Espírito Santo de Deus. Aleluias. A nossa carne é mortificada e nós vamos dar o fruto do Espírito, com certeza. E renunciando o pecado todos os dias. Aí a pessoa está lá no adultério. E aí ela ganha uma casa. De repente o amante vai lá, vai dando dinheiro e até abre uma empresa, né, ou uma multinacional, aí vai até lá contar o testemunho no altar do Senhor. Ai, porque Deus me deu, Deus providenciou. Gente, não use o nome santo do Senhor Deus em vão. E o povo está achando que Deus está surdo e cego, quando não está. Deus é santo. Não usem o nome santo do Senhor em vão. Quando a honra e a glória não foi de Deus. Testemunhos mentirosos. E tem, amados, infelizmente muitos. Mas Deus está aí, fazendo cair por terra. Muitas pessoas já estão colhendo de muitas mentiras, muita sujeirada do pecado que plantaram. E ainda vão colher mais. Porque muitos não param e têm usado o nome do Senhor Deus Santo em vão. E Deus não se agrada disso. Cadê o fruto? Cadê o fruto? Ou seja, cadê o Espírito Santo em suas vidas? Cadê? Quando verdadeiramente nascemos do Espírito Santo de Deus, nós renunciamos o pecado, nós andamos na contramão deste mundo. Nós somos zombados, tidos de loucos, caluniados, difamados, falam mentiras, horrores, assim como falavam de Jesus. Acham que não vão falar da gente? Falava que Jesus era comelão, quando comeram lá dos milagres, beberam do que ele fez, a multiplicação dos pães, dos peixes, do vinho naquela festa de casamento, falavam que ele era comelão e beberrão. Sim, que ele era até o líder dos demônios, sendo que ele expulsava demônios. E a gente expulsa demônios no nome santo do Senhor Jesus Cristo, amados. Quantas mentiras, quantas calúnias, zombarias, absurdos falavam do Senhor Jesus. E se verdadeiramente estamos em Cristo Jesus, seremos perseguidos sim, por pessoas que a gente nem esperava, por pessoas de perto e de longe, mas que seja tudo para a honra e glória do nosso Deus, porque o Senhor, Ele tem fechado boca de leões, ao meu respeito e ao seu respeito também. Amém? Mas que em nome de Jesus, que pessoas venham nascer do vosso Espírito Santo, Deus, para que a honra e a glória sejam dadas toda ao Senhor. Amém, em nome de Jesus. E que a gente venha viver o fruto do Espírito Santo em nossas vidas. E lembre-se, ninguém taca pedra em árvore que não dá fruto. Pode ter certeza disso. Se estão aí te apedrejando, falando horrores, é porque você está dando bom fruto. Não aquela figueira lá, que Jesus até amaldiçoou. Não. Amém? Uma árvore linda, de bom fruto do Espírito Santo. Glórias a Deus por mais pessoas assim, em nome de Jesus. Amém. Porque do que adianta aplausos humanos, sendo que
Deus está vendo e ouvindo muitas mentiras que pessoas têm falado, muitas ações que pessoas têm pecado. Do que adianta? A Deus ninguém engana, nada nem ninguém enganam a Deus. A paz.